começar a gerar então com as notícias aqui no programa. Vamos lá. E o noticiário do seu clube de coração dos donos da bola. Vamos lá. Mauro Santana vai abrir aqui o programa então com o Flamengo. Mauro, que visual lindo. Tá estragando a paisagem, Mauro, hein? Boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Edilson. Forte abraço à galera ligada em Os Donos da Bola. E ontem, após o treinamento rubro-negro, De Arrascaeta foi apresentado de maneira oficial como reforço à imprensa. O jogador falou a respeito da sua expectativa nesta temporada. Para ele, até para dar uma resposta à torcida que vem esperando por títulos, o Flamengo tem que ganhar tudo que for possível em 2019. Muita vontade de querer ter novos desafios e como falei, chegar aqui para ganhar tudo o que puder. De Arrascaeta falou também a respeito da pressão que será gerada por conta da vultosa transferência. Foi a transferência mais cara em números da história do futebol brasileiro. E ele não teme esta responsabilidade. Para mim, para isso eu não vou ter problema. Sempre vou tentar dar o meu melhor a cada jogo. Sei que estou num clube muito grande. Vamos a brigar por grandes coisas esse ano, então vai ter que ter muito foco e obviamente que dar o melhor a cada jogo. Durante a apresentação, o vice-presidente de futebol Marcos Braz também falou a respeito de outras negociações. E ele deixou claro que o Flamengo oficialmente desiste de Bruno Henrique do Santos e Dedé do Cruzeiro. O Bruno Henrique, o atacante do Santos, o Flamengo não mais tentará sua contratação, sairá da negociação. E isso também vale para o Dedé. Independentemente destas desistências, a diretoria do Flamengo já estava buscando outras opções para estas posições. Um atacante de canto e um zagueiro. A questão envolvendo as laterais não é mais uma prioridade. Abel ficou muito satisfeito com o que viu dos jogadores que exercem a função durante a realização da Florida Cup conquistada pelo rubro-negro na última semana. Com isso, a menos que algum jogador seja negociado, Trauco vem sendo assediado pelo futebol sul-americano e também Pará despertou interesse de clubes do Oriente Médio, a menos que aconteça uma transferência, aí sim haverá uma reposição para o setor. Valeu, Edilson. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mauro. Em relação aos dois jogadores, a desistência, a gente percebeu na declaração do Abel que o Bruno Henrique já tinha ido para o saco há muito tempo. Já estava descartado. E sábado, a declaração do Dedé, o próprio jogador assumiu que vai ficar no Cruzeiro e tal. Ele apenas oficializou por parte do Flamengo, né, dando essa declaração. O que me causa surpresa é o Abel estar feliz com o Pará. Né? O Abel está feliz com o Pará. Isso não te causa surpresa também, não? Será? Edilson. E o Rodinei deu assistência do gol do título. É o que a gente fala, né? Ano novo, vida nova. É lógico que só foram duas posições que, infelizmente, o Flamengo sofreu muito no ano passado. E é lógico, agora a chegada do novo treinador, de repente o jogador está com um novo ânimo, é lógico. Ele está satisfeito com o que tem lá, né? Se cogitou até o nome de outros laterais, do Rafinha, enfim. Mariano, mas ele é o treinador, Edilson. A gente também tem que dar crédito ao treinador. Ele que está vendo a avaliação dos jogadores, ele que convive com os jogadores todo dia. Se ele acha que não tem que contratar um outro jogador de uma posição, a gente, né, vai fazer o quê? E a gente espera que eles possam render nesse ano de 2019 muito mais do que renderam em 2018. O que me causa surpresa, Nélio, veja bem, rapaz, até dezembro, antes de eu sair de férias, você falava todo dia que no programa, tá almoçando muito com o Valdir, né, o nosso Nélio. Tem que contratar lateral, o problema do Flamengo tá na lateral, eu não sei o quê. E agora deu uma de Valdir Luiz, deu uma de Elane no Carnaval. É um novo ano, é verdade. Mas a gente falou... Você como comentário, precisa ou não precisa? O Abel tá certo ou tá errado? É verdade. Eu fui aqui muito enfático e falei sim que o Flamengo precisava de laterais, até porque foi uma deficiência muito grande que teve ano passado. Agora, é vida nova. O treinador falou que não precisa, a gente vai contra o treinador, ele que trabalha como eu frisei aqui antes. Vamos esperar que esses jogadores possam render tudo aquilo que eles esperam em 2019. Ok, tá certo. Eu não entendi nada, mas tá tudo bem. Rapaz, você tá tomando das águas do Valdir. Eu digo o seguinte, o Valdir fica em cima do muro. Eu não fico em cima do muro. As pessoas mudam. O futebol... O Nélio falou, já gastou aí 10 minutos do programa. Eu não entendi qual é a opinião do Nélio. Quem fica em cima do muro é o novo Leandro. É o Valdir que fica em cima do muro. Olha, o Abel, né,
quis prestigiar. Mas no íntimo, o Abel é um cara inteligente. Ele não pode dizer publicamente que o Pará é maravilhoso, mas no fundo ele vai pedir para trazer o Mariano, que esse encaixaria como uma luva no time do Fluminense, no time do Flamengo. Jogou com ele no Fluminense e está jogando bem. Eu vi um jogo do Mariano no final do ano passado, jogando muito bem lá na Turquia. Seria um grande... Eu mandei uma mensagem para o Mariano, falei, Mariano, e aí, você chega quando no Rio? Ele não respondeu até agora. Ele costumava me responder, né? Eu acho que se não tivesse nada, ele falou, não vou, tô bem aqui e tal. Como o Abel ele me responde sempre, né? Me responde sempre. Até agora não respondeu, tô aguardando. Pode ser que tenha alguma coisa. Como o Abel é um cara inteligente, político e sabe tomar conta de um grupo, é um belo gestor, ele tá dando força para, mas daqui a pouco, se o Mariano chegar, o Pará vai catar para subir. Deixa eu ver a sua opinião. Não, a minha opinião é a seguinte, se você fosse para o torcedor do Flamengo, faz uma pesquisa, qual é a posição do Flamengo, que o torcedor do Flamengo acharia que deveria fazer a contratação ou de buscar outros jogadores. Tranquilamente seria nas duas laterais. E foi aonde o Flamengo está, pelo menos hoje, está mantendo, trouxe outros jogadores e tal, e está mantendo esses atletas. Passa pelo Abel? Passa, conversa pelo Abel. Esses jogadores já estão no Flamengo já há um ano, jogaram um ano e pouco. Mas é uma decisão, que eu torno a dizer, de diretoria, mas se for feita uma pesquisa com relação a isso, não estou aqui desmerecendo os jogadores, são todos grandes profissionais, por isso estão no Flamengo. Mas se for para cima do torcedor, ele vai... Seria a primeira opção, a primeira não digo, mas a segunda opção de tentar buscar alguns laterais, como o Flamengo fez, teve iniciativa com relação a isso e não se concretizou nada ainda. É uma surpresa. O Rodinei não tem jeito, até porque o Bandeira, 60 dias antes da eleição, renovou o contrato dele por mais 5 anos. Então, não estou dizendo aqui também desmerecendo um jogador. Eu acho até que o Rodinei tem a pele rubro-negro. Ele precisava de um treinador, né? Então ele veio da Ponte Preta para cá. Exatamente. É isso? E até agora, de fato, ele pegou experiente, o Dorival, mas que não tinha tempo também para muita coisa. Né? Tinha que dar um ajustezinho no meio do Campeonato Brasileiro. Como tempo tem o Abel, tem um ano inteiro para chegar o Rodinei. Não adianta eu contratar o Gabigol. Não adianta eu ter aqui o Vitinho, não adianta eu ter 3 centroavantes, né? E você chegar na linha de fundo e jogar lá na arquibancada. Ou seja, um treinamento técnico para ensinar a cruzar, para jogar, que o Roberto fez muito que a bola chegava e o Roberto estava preparado para concluir. Ele só vai concluir num cruzamento se a bola chegar. Se o lateral vai no fundo e não acerta um cruzamento, é melhor contratar um cara para ficar na arquibancada para receber esse cruzamento, que aí a bola volta mais rápido, né? Então, os dois laterais, talvez a deficiência maior e que irritou o torcedor, é muito mais no avanço do que propriamente na marcação, apesar de que o Pará tomou gol nas costas do Pará, nesse do Ajax aí. Exatamente. Né? Mas o Abel, pela experiência, tem que o Valdir fala o nome dele 10 vezes por programa aqui, né? A gente tem que dar o crédito à experiência dele de consertar essas deficiências. Afinal de contas, o Rodinei não tem jeito. Vai ter que, mesmo o torcedor querendo ou não querendo, o Bandeira renovou o contrato dele. O Pará eu achei até que fosse agora embora, porque o próprio Flamengo começou a dizer, antes do término do campeonato, que ia botar ele para fora. Ele não iria ficar. O Botafogo chegou a sondar o Pará, a situação dele, ver se contratava ou não, tal. Mas está lá e o Abel está dando do moral. Ô, Roberto, aquela história também. Se você tem tu, não adianta eu desgastar o tu. É com tu mesmo que eu vou. Então, é uma estratégia também, né? É verdade. E até o problema que não é do Flamengo, o problema do futebol brasileiro num todo. Você conseguir um bom lateral hoje, no mercado, é difícil. Os grandes laterais que se jogavam no Brasil estão fora. Você tem um lateral esquerdo do Santos, que é um fenômeno. Mas todo mundo quer e só vai para um clube. Vai para a seleção brasileira. Esse jogador, o lateral esquerdo do Santos lá, o cabeludinho. Mas Dodô, isso é um fenômeno. Edilson, a verdade é que a gente conhece muito bem o Abel, né? O Abel, ele gosta muito, praticamente todos os times que o Abel teve, os laterais foram sempre importantes no esquema tático dele. São jogadores que chegam, teve o Leonardo Moura quando ele teve no Flamengo, teve no Fluminense. O próprio Gilberto no Fluminense. Exatamente. Então ele gosta muito de trabalhar com o lateral. E também, Edilson, apesar de jogando com 3 zagueiros, sem te cortar, quando ele joga com os 3 zagueiros, porque ele libera os laterais também são importantes no esquema dele. E a gente, mesmo falando dessa situação toda, do Pará e do Rodinei, todos os problemas que ele tem,
no Rio de Janeiro a gente não encontra dois laterais também com qualidades que eles têm. Né? A gente tira aí um ou outro, que é uma carência no futebol mundial, não é no Flamengo, como o próprio Roberto falou, é no futebol brasileiro. E eles, de repente, tendo um período mais de treinamento, o Abel dando mais oportunidades a eles podem sim crescer de produção, porque vieram para o Flamengo com status de bons jogadores. Infelizmente, não conseguiram desenvolver um bom futebol quando chegaram aqui no clube. O Nélio lembrou bem que em 2012... Que amadurece a cada dia o noticiário da contratação do Jorge. Né? Lembrou bem o Nélio, em 2012, quando foi seu campeão brasileiro com o Abel, era o Mariano e o Carlinhos. E vivia uma fase esplêndida, né? E ele jogava com dois volantes. Diogo, depois o Edinho. E fechava bem, ele dava muito espaço. Exatamente. Mas o time encaixando esses dois... Naquela conquista. Tanto o Pará podem... Melhorar o rendimento? A gente acredita que sim. Pode, como pode também o Flamengo ser eliminado da Libertadores tomando um gol nas costas do Pará. Exatamente. Você tem lá Gabigol, você tem um monte de gente lá, toma uma bola nas costas dele. O que aconteceu foi o que aconteceu na Flórida. Também pode. Pode acontecer, claro. Pode acontecer também, né? Tudo pode acontecer. Entendeu? Mas a gente pode dar o crédito também. Com certeza. Pela experiência do Abel, de dar uma lapidada no né? Porque se você perguntar a minha opinião, você é a favor do Pará? Eu acho um bom lateral. Eu gosto. Como eu gosto também do Rodinei. Acho que o Rodinei tem a pele rubro-negra. Precisa ajustar. Eu gosto mais do Rodinei. Alguns aspectos técnicos. Que eu acho que o Abel agora vai conseguir dar. Porque desde quando ele chegou no Flamengo, ele pegou um monte de pato novo no comando técnico. Né? Que o Abel vai dar esse treinamento. Ele fez isso com o Gilberto, fez isso com o próprio Ayrton. Quem descobriu o Ayrton, lateral esquerdo, foi o Abel. Num jogo do Sub-20. A gente tem que dar esse mérito. O Ayrton Lucas, que foi vendido. O Gilberto estava aí. Você viu o campeonato que ele fez o ano passado? O Flamengo ele jogou foi bem no Vasco, no Fluminense arrebentou. No Flamengo ele jogava com o Leonardo Moura e o Juan do outro lado. Então são jogadores que ele gosta de trabalhar, principalmente essa parte do lateral. E não me surpreenderei, quando chegar no meio do ano, se a janela for aberta, quando vai ter aquela janela do meio de ano, vir o Mariano ou o Rafinha. E o Abel, de maneira inteligente, quando não pode trazer agora, está dando força para os que tem. É um detalhe. Agora, só queria corrigir o senhor, porque o senhor conhece pouco a história do Fluminense. Em 2014 era o Bruno, não era o Mariano. Não, falei 2010. 2010 era o Mariano. 12 era o Bruno, que foi pro Internacional. Muito bom jogador. Do Fluminense eu conheço pouco a história. Eu tenho que me render ao senhor. Do Botafogo eu até me rendo ao senhor. Muito obrigado. Que lembra sempre da história linda, magnífica e inesquecível do Botafogo aqui. Muito obrigado. Então, estamos acertados. Beleza. O campeão carioca voltou, não é isso? Voltou. Tá na primeira cadeira. Vai acostumando. E vai rumo ao bi. Coisa velha. Campeão carioca já passou, Edilson. Tá querendo muito também, né, Valdir? Tá querendo muito. Coisas novas, o campeão do